Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, já lá vamos a toda a sua intervenção. Foi uma tentativa de namoro à esquerda, portanto, há aqui sempre este exercício, como estamos próximo do Orçamento de Estado. Aliás, é só ver as notícias de hoje nos jornais e perceber que há vários comentários nos jornais de hoje que fazem referência à dificuldade que há neste namoro para o Orçamento de Estado de 2022, mas compreendemos isso e vamos já daqui um bocadinho às questões que levantou aqui, e muito bem. Mas, previamente, quero colocar-lhe uma questão que é da máxima importância e que traduz um desleixo da parte do Governo, um incumprimento do Decreto de Execução Orçamental que aconteceu em 2020, até podemos compreender que é um ano complexo, um ano de pandemia, aconteceu em 2021 já novamente, estamos em julho. Eu não sei se este decreto-lei de execução orçamental é importante para o país, para a administração pública, ou se não é rigorosamente nada necessário, para isso mais vale alterar a lei. Portanto, a lei, como sabe, prevê que até 15 dias, até ao 15º dia depois da publicação do Orçamento de Estado, tem que ser aprovado este decreto-lei. Sr. Ministro, pode explicar-nos porque é que isto não aconteceu até agora? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e da Defesa. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Uma questão muito relevante. Em primeiro lugar, queria destacar um aspecto, é que nós temos um decreto-lei de execução orçamental que está em vigor. Ou seja, desde 2019, no decreto-lei de execução orçamental ficou prevista uma norma que o mantém em vigor enquanto não houver a aprovação de um novo decreto-lei. Portanto, o decreto-lei de execução orçamental, em toda a sua plenitude, está neste momento em vigor. Em segundo lugar, também queria destacar que o Governo, no contexto da pandemia, tem feito um conjunto de decreto-leis que vão sendo atualizados ao longo do ano, que, em muitos aspectos, substitui, e no âmbito da pandemia, de medidas extraordinárias do quadro da pandemia, substitui normas que normalmente estão previstas num decreto-lei de execução orçamental, porque cria um conjunto de mecanismos de resposta, em termos orçamentais, aos desafios criados pela pandemia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, na sua resposta deve-se também inferir que não é necessário nenhum Orçamento de Estado para 2022 ou para 2023. O Orçamento de Estado pode ficar em vigor e fica em duodécimos, portanto, não há necessidade de nenhum ajustamento ao Decreto-Lei de Execução Orçamental. Enfim, eu acho que isto não é resposta, demonstra uma incapacidade do Governo de atuar sobre uma matéria da máxima importância e não ficamos a perceber que efeito que isso tem na forma como a administração pública funciona. Esse é que é o tema central. Vamos a uma outra questão, Sr. Ministro, da máxima importância também. O tema das barragens. Como sabe, nós temos colocado o tema da venda das barragens, que está, enfim, como sabe, é público, há notícias sobre essa matéria, há uma investigação do Ministério Público neste momento que está em curso, e como já viu, Sr. Ministro, a razão que nós temos de colocar a questão nos tempos a que colocamos ao longo deste tempo. Portanto, o PSD tem vindo a colocar de forma permanente a importância deste tema e o facto de não ter havido pagamento de impostos por parte da EDP, e é um tema da máxima importância que o Governo, enfim, desvalorizou. O Sr. Ministro também desvalorizou muitas vezes aqui este tema. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Neste momento, dado que a Autoridade Tributária disse que ia fazer um inquérito, uma avaliação, se o Governo, se o Sr. Ministro já tem essa avaliação, tem já esse relatório do inquérito que iriam fazer a este processo? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Governo sempre referiu, este é o tempo da Autoridade Tributária trabalhar na avaliação deste processo e como da última vez que viemos aqui à Assembleia responder nesse âmbito, demos nota que a Autoridade Tributária já estava a recolher elementos no âmbito da avaliação desse processo e como é referido também, e como sabe das notícias hoje, também tem o envolvimento da Autoridade Tributária na investigação que está a ser feita nesse âmbito. E como também foi, na altura, reconhecido por todos, isso é agora, a Autoridade Tributária não pode, num Estado de Direito, avançar antes do momento oportuno, só depois das entidades fazerem as suas declarações. É o nosso método em Portugal e na generalidade na Europa é um método declarativo e é nesse âmbito que a Autoridade Tributária também pode fazer a sua investigação. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Portanto, Sr. Ministro, a resposta que nos dá é que neste momento o Governo não tem ainda nenhum relatório, portanto, enfim,
Percebo isso, a resposta quando diz que tem que haver aqui um processo e um tempo, nós compreendemos. Enfim, o tempo é que é um tempo diferente daquilo que devia ser um processo destes e enfim, o Ministério Público está já a avançar numa outra investigação, mas é uma matéria completamente diferente. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, mas é uma matéria da máxima importância e sobre a qual nós temos vindo a alertar sistematicamente, a denunciar sistematicamente e a razão vê-se onde é que ela estava. Ó Sr. Ministro, a sua intervenção inicial falou muito sobre o apoio às empresas. É muito curioso porque a OCDE não tem nada à sua opinião, Sr. Ministro. Como sabe, há um relatório que veio a público esta semana também, da OCDE, que veio confirmar aquilo que o PSD tem vindo a dizer ao longo deste último ano. Nós temos vindo a dizer sistematicamente que o Governo falhou e continua a falhar no apoio às empresas. O Governo falhou e continua a falhar no apoio à economia. Temos vindo a dizer sistematicamente porque o apoio que devia ser dado à economia não aconteceu. A OCDE vem confirmar, digamos, esta afirmação. O estudo da OCDE, que veio a público, como sabe, são analisadas as medidas tomadas por vários países para ajudar as PME durante a pandemia e Portugal surge, sem surpresa, entre os 38 analisados como o país que fez menor esforço no apoio às empresas e que deixou mais PME sem ajuda. Isto é o relatório da OCDE, não somos nós que estamos a afirmar. Segundo a análise efetuada pela OCDE, em Portugal apenas 21,4% das PME receberam alguma forma de ajuda direta do Estado, sendo que houve 25,5% das PME com quebra de vendas de 40% ou mais, sem qualquer ajuda, nem direta nem indireta. Dos países analisados do estudo da OCDE, Portugal é o segundo pior registro europeu. Enfim, mesmo a Finlândia, que aparece também aqui referenciado com menos apoio, ajudou mais PME que Portugal. Em suma, dentre os membros da OCDE, da Zona Euro, Portugal foi simultaneamente o país com o segundo menor esforço orçamental, com a segunda menor proporção de PME ajudadas, pior só mesmo a Eslováquia. Ó Sr. Ministro, não sei muito bem onde é que o Sr. Ministro das Finanças esteve ao longo deste tempo todo, a pandemia já começou em março do ano passado, mas não esteve a olhar para a economia de certeza, porque estes são dados da OCDE que confirmam rigorosamente o que nós temos dito sistematicamente. O Governo continua satisfeito com o que tem feito nesta matéria, Sr. Ministro? Ou então ou contraria o relatório da OCDE, ou está em desacordo com a OCDE nesta matéria? A pergunta é mesmo esta. Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como referi, se olhar para o relatório da OCDE, no que toca a Portugal, falta e não está sequer quantificado e utilizado o principal instrumento de apoio às empresas que Portugal tem. Ou seja, se for olhar para o relatório da OCDE, a parte que são os apoios massivos que estão a ser feitos, que são os custos mais importantes das empresas, são os custos de trabalho, no caso português não estão considerados. Tem um relatório que não permite comparar os países nesse âmbito. Eu trouxe-lhe aqui um dado novo, ou seja, nos países do programa que são financiados, a maior parte dos países da União Europeia tem interesse em financiar-se para o apoio às empresas no programa SURE, exceto um conjunto de países do Norte em que os custos de financiamento são mais baixos do que a União Europeia. E nesse âmbito, que são dados comparáveis, utilizados, quais é que são, e há informação sobre o que é que os países pediram e estão a executar nesse âmbito, Portugal é o quarto país mais alto em termos de execução. Só Chipre, Malta e Grécia estão acima de Portugal. É o quarto país com mais nível, e são dados objetivos, comparáveis da utilização dos apoios das empresas, e aí os países têm interesse em ter esse pedido à União Europeia para esse financiamento específico, que é mais déficit e mais dívida, mas é um financiamento com custos mais baixos para os países. E aí Portugal tem o quarto nível mais alto de toda a União Europeia. Agora, um exemplo que eu gostaria de dar, e também é importante referir aqui, é o exemplo de que é que olhamos para os resultados. Olhamos para, por exemplo, a taxa de desemprego. Sabe quanto é que na anterior crise a taxa de desemprego no governo PSD e CDS atingiu, o valor que atingiu? Não foram os 7% atuais, foram os 17%. As empresas, na altura, tiveram que fazer despedimentos em massa. As empresas foram à falência. Houve aumento de falências em massa. Neste ano, a taxa de desemprego mantém-se em torno dos 7%, um valor próximo do valor pré-pandemia. O número de falências das empresas baixaram. Os depósitos das empresas aumentaram. Os depósitos bancários que as empresas e as famílias têm aumentaram. Isso mostra a dimensão dos apoios que temos feito às economias e os indicadores, os resultados mostram que, apesar de Portugal ser um país em que o turismo tem uma importância muito significativa, é um país do sul da Europa em que o turismo é muito importante, a taxa de desemprego em Portugal mantém-se bastante inferior à média da União Europeia. Isto significa que demos apoios muito importantes às empresas que foram eficazes para estabilizar e evitar um aumento da taxa de desemprego, como se verificou no tempo do PSD.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faça. Sr. Ministro, é uma pena, cada vez que temos audição, eu ter sempre que lhe relembrar, mas é uma pena, era desnecessário, estamos em 2021, que em 2011 houve um memorando da Troika do Partido Socialista, levou o país à falência e não havia financiamento, como sabe. Houve uma crise brutal de financiamento, a Europa não era possível financiar, as empresas financiadas junto da banca, a banca estava completamente com excesso de crédito na economia, foi necessário retirar crédito da economia, portanto, as dificuldades eram diferentes. Não venha comparar coisas incomparáveis, Sr. Ministro. Portanto, acho que não é sério, não é correto, nem é da parte do Sr. Ministro das Finanças, deixe-me dizer, do ponto de vista intelectual, não é muito honesto do ponto de vista intelectual vir com esta afirmação, porque não é correto, não é legítimo. É evidente que houve mais taxa de desemprego foi mais elevada, nós sabemos disso, por razões diferentes. A crise é completamente diferente. Não vale a pena discutirmos isto, não tenho muito tempo, é pena não termos tempo para falarmos sobre isso, mas a verdade é essa. Mas a verdade, Sr. Ministro, independentemente da sua análise, a verdade é que Portugal teve um apoio de 3,4% do PIB na economia, o que não aconteceu nos restantes países, foi muito mais do que em Portugal. Isto é claro, falando com as empresas, falando com os grupos, digamos, as entidades dirigentes das empresas, falando com os empresários, com os trabalhadores, com os sindicatos, percebe-se que está a acontecer. Só quem não fala com as empresas e não percebe o que está a acontecer na economia é que faz afirmações dizendo que Portugal está a apoiar nos tempos em que deve apoiar. Ó, Sr. Ministro, tema das moratórias. É um outro tema muito importante, que, como sabe, a maior parte das moratórias terminam em setembro de 2021 e a pergunta que eu lhe coloco é muito simples. Muito simples, enfim, é da máxima importância, mas espero que o Governo tenha sobre isto uma resposta que é adequada para as pessoas e para as empresas. Como sabe, recentemente houve um projeto de lei do PCP que foi aprovado aqui no Parlamento, com proposta do PSD, que prevê que, em relação aos setores mais atingidos pela pandemia, haja uma prorrogação, digamos, das moratórias de setembro até dezembro. Também, como sabe, foi aprovado aqui no Parlamento, com proposta do Partido Socialista, nesse projeto de lei, que terá que haver o acordo da EBA. Eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse qual é o trabalho que o Governo está a fazer a este nível e não me venha com a resposta que a EBA não vai autorizar, porque o mais importante é perceber o que é que o Governo está a fazer para que a EBA autorize. O importante é que se perceba que há aqui um problema gravíssimo e a maior parte das moratórias terminam em setembro de 2021 e era importante que não fosse assim, que houvesse aqui, digamos, um alargamento deste prazo. Aliás, o Sr. Governador do Banco de Portugal, recentemente esteve aqui no Parlamento, também disse que não era nada com ele, no fundo a questão é um bocado essa, mas manifestou preocupação em relação a este tema e tem razão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro do Estado e das Finanças, Sr. Deputado, em relação à governação do PSD, quando a taxa de desemprego atingiu não os 7%, mas 17%, em que na altura o Governo do PSD disse que queria ir mais longe do que a Troika, e na altura em que quiseram cortar, não dar apoios aos empregados, extraordinários empregados, mas cortar os apoios aos empregados numa altura muito difícil para os trabalhadores, que perderam o emprego, em que não deram aumentos de apoios, mas cortaram nesses apoios. As pessoas perderam o emprego numa altura muito difícil, não tinham direito a apoios. Na altura em que foram cortados, não houve nenhuma preocupação com a dimensão do financiamento das empresas, ao contrário do que aconteceu neste contexto. Na altura, essa preocupação era a ideia de que era importante ter as empresas ir à falência para depois haver um renascimento de novas empresas a aparecerem. E nesse contexto houve falências em massa das empresas, nesse contexto. Em relação à questão que coloca sobre as moratórias, o Governo está a trabalhar neste âmbito para garantir. Por um lado, queria dar uma nota que a maior parte dos países, uma parte importante dos países, já terminou o processo de moratórias. Em Espanha já foi, inclusive, o ano passado. Alguns países terminaram agora em junho o período de moratórias. Portugal, neste âmbito, tem, ao nível das moratórias, temos um processo que é o dos mais, para as empresas, dá mais flexibilidade e mais condições para terem os seus empréstimos sob moratória. Portanto, é o país da Europa que permite, que dá mais condições às empresas. Estamos a falar de questões de facto, não como na altura do seu governo PSD, em que não houve preocupações com o financiamento pelas empresas, pelo contrário. Aqui Portugal tem um dos processos em nível de moratórias que é mais abrangente e que vai até setembro. Queria também dar uma nota importante aí, que é esse âmbito, que houve vários países que já terminaram o seu processo de moratórias, o prazo já chegou ao fim, e a evolução nesses países foi muito mais suave e tranquila do que se antecipava. Portanto, neste momento, muitos desses países terminaram processos moratórias, não foi nenhum processo que não criou nenhuma ruptura e grande dificuldade associada a esse processo.
por outro lado, o Governo tem estado a trabalhar num plano para esse período, porque queremos ter aqui a garantia que essa transição, quando chegado a setembro, a transição suave e nesse âmbito, e que as empresas nos setores mais atingidos têm condições para sair do processo de moratórias e retomar o normal pagamento dos seus empréstimos, e para isso estamos a trabalhar num plano que facilite essa transição. Em relação à questão da EBA, como referiu, a EBA não deu indicação, e nos contactos que houve, não deu indicação de querer estender o prazo dado neste âmbito das moratórias. Da nossa parte, continuaremos a insistir e a fazer os contactos possíveis, mas reconheço que Portugal já é o país que tem o seu processo de moratórias a terminar mais tarde, mais abrangente, e, portanto, não é fácil neste contexto a nível europeu, quando os outros países já terminaram o seu processo de moratórias, muitos deles já terminaram alguns até o ano passado, alguns terminam em junho, não é fácil neste contexto europeu fazer estender ainda mais esse prazo, e Portugal já explorou até ao limite as possibilidades que a EBA deu, e é o país que tem um plano a esse nível mais abrangente e que mais ajuda a financiar as empresas. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Governo dispõe ainda de 37 segundos, pelo que provavelmente recomendaria que esgotasse as questões para que o Sr. Ministro tenha tempo para responder. O Sr. Ministro gosta sempre de vir novamente com a questão da taxa do desemprego, das falências das empresas, quer dizer, como se um governo, qualquer governo que seja, tenha algum prazer em que as empresas vão à falência. É uma coisa inacreditável o que acabou de dizer. E reafirmou. É inacreditável, Sr. Ministro. Quer dizer, é evidente que a crise foi brutal, em 2011. A crise foi brutal com um memorando assinado do Partido Socialista, um memorando em que levou o país à falência. Quer dizer, não vale a pena. Fica um bocadinho, parece excessivo afirmar isto. E esta necessidade temos aqui de voltar a falar nisso. É que o Partido Socialista assina um memorando que depois tem de ser cumprido por um outro partido, pelo PSD, pelo CDS no Governo, e o Sr. Ministro acha que isto é muito, enfim. E a taxa de desemprego foi uma vontade do Governo. Enfim. Sr. Ministro, deixe-me colocar-lhe aqui uma questão. Em relação às moratórias, quero dizer o seguinte. A minha sensação que fica da sua resposta é que o Governo não fez rigorosamente nada no contacto com a entidade bancária europeia para resolver o problema das moratórias. Quando diz assim, a entidade bancária europeia não tem interesse eu compreendo isso, da parte da entidade bancária europeia, compreendo. O interesse é nosso, é do país. O ideal é que não houvesse alargamento de moratórias. Em relação a isso estamos de acordo. O ideal seria isso. Mas a verdade é que Portugal tem, dos países, das empresas mais endividadas da União Europeia, tem menos capital, as empresas portuguesas, do que a média da União Europeia, e, portanto, há aqui uma necessidade adicional. O perigo que existe é chegarmos a setembro e haver aqui, em simultâneo, todas as moratórias a terminarem. Portanto, esta questão é que é fundamental fazer-se e resolverem. Diz o Sr. Ministro, mas o Governo está a pensar numa solução. Estamos em julho, Sr. Ministro. Estamos em julho. Terminam em setembro. E, portanto, não percebo muito bem qual é a solução, porque é que a solução não surgiu mais cedo. Se houver uma solução, é bom. É o que estamos aqui a defender há muito tempo. Agora, o que é preciso é que a solução surja. Sr. Ministro, há uma outra questão que gostava de lhe colocar. Sr. Presidente, terminava só em 30 segundos, mas é uma questão que tenho mesmo que lhe colocar. Como sabe, a carga fiscal sobre os combustíveis em Portugal é elevada, é elevadíssima. E, portanto, é uma carga brutal sobre os combustíveis. E face a mar atrás, o gasóleo e a gasolina estão ambos cerca de 20% mais caros. No gasóleo, 50% é carga fiscal. Na gasolina, 59% é carga fiscal. No gasóleo, termino sempre, são mais de 30 segundos. Só para formular a questão. Sim. 35% do ISP no gasóleo e 40% do ISP na gasolina. Vamos lá ver. A verdade é que o Governo, desde 2016, aumentou a componente, digamos, o ISP sobre os combustíveis. Aumentou a carga fiscal sobre os combustíveis. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é se isto aqui é uma medida que apoia a economia, que aumenta a competitividade da economia, que é bom para as empresas. Enfim, Sr. Ministro, gostava que desse uma resposta em relação a esta matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Dispõe de 37 segundos. Em relação aos impostos sobre os produtos petrolíferos, eu queria dar nota que em Portugal a receita que se é obtido com este imposto em Portugal está alinhada com a média, é exatamente semelhante à média. Posso mostrar aqui a receita em Portugal está ligeiramente abaixo da média europeia. Como sabe, na Europa temos um compromisso também relevante e muito importante com os compromissos que têm a ver com as alterações climáticas e, portanto, neste âmbito que nós temos feito,
e que é muito importante, é reduzir os custos de transportes para as famílias, de uma forma que é amiga do ambiente e para as empresas, através da redução dos custos, por um lado, dos custos nas grandes cidades, com os custos importantes de redução dos espaços sociais, que são importantes e aí é um programa muito ambicioso de redução dos custos de transporte por via dos espaços sociais, que é o programa PARTE, e que é financiado, nomeadamente, por estes impostos sobre os combustíveis. E também no resto do país temos feito um programa, com maior importância nas áreas metropolitanas, temos feito este programa de redução dos custos de transportes, nomeadamente dos espaços sociais, o PARTE, e no resto do país temos feito um caminho progressivo de redução do preço das portagens, que também ajuda a reduzir os custos de transporte.